Enquanto o turismo internacional cresce no mundo, no Brasil tem recuado. Segundo a Organização Mundial do Turismo, ligada à ONU, os gastos com o turismo no Brasil caíram 5% no primeiro semestre de 2019. Em meio aos números negativos, o governo Bolsonaro anunciou essa semana que o artista plástico Romero Brito e o apresentador de televisão Ratinho serão os novos embaixadores do turismo brasileiro para divulgar o país no exterior. Além deles, Ronaldinho Gaúcho já tinha assumido essa função na Embratur, mesmo com passaporte retido por dano ambiental. A seleta lista conta ainda com o biólogo Richard Rasmussen, o cantor Amado Batista e a dupla sertaneja Bruno e Marrone. Até o final do ano, a Embratur pretende ter 15 embaixadores. Sobre políticas públicas de turismo, mas também sobre a economia no país, conversamos hoje com Mariana Aldrigue, pesquisadora em turismo na USP, presidente do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de São Paulo, e Márcia Moussalem, Márcia Moussalem, socióloga, mestre e doutora em serviço social e autora do livro Resistir e Refletir. Resistir é Refletir, que será lançado neste sábado. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Mariana, vamos começar com você? Eu quero saber sobre essa questão do turismo. Dá para a gente apontar os motivos pelos quais a gente teve esse recuo no turismo no Brasil nesse primeiro semestre? E se isso tem alguma coisa a ver com a política? A lista é interminável, mas eu quero agradecer primeiro o convite, é uma honra estar aqui falando com vocês, com seus ouvintes, os telespectadores, o pessoal da internet. Turismo é um tema que quase nunca aparece em debates mais sérios, adorei o título do livro porque é isso, a gente precisa em qualquer área refletir. E o que eu tenho feito muito com os alunos e com os meus pares é mostrar que sim, a relação entre turismo e política ela é intrínseca. E no relatório em que se divulgou ontem, esse relatório foi apresentado em São Petersburgo, a Organização Mundial do Turismo está reunida, o ministro do Turismo brasileiro está lá presente, eles indicam elevação e crescimento em todos os países do mundo. Sim. A América Latina teve uma queda, essa queda está em torno de 4% a 5%, ela varia por países, e os analistas que são convidados, eles olham para todos os cenários, tentam falar quais seriam esses fatores. E como aconteceu há 2 anos com a eleição do Trump, eles transferiram exatamente a mesma lógica, ou seja, se no momento em que o Trump toma posse, e isso afetou de uma forma tão significativa o movimento de turismo para os Estados Unidos, que eles levaram até a rever as estatísticas, a justificativa desse relatório é sim, é uma imagem internacional corroída, que está coroada com a eleição desse novo governo. Mas a gente não pode esquecer que a gente teve em 2018 o assassinato da Marielle Franco, que repercutiu muito internacionalmente, e uma das consequências é uma percepção generalizada de uma violência no país. Então, não tem nada a ver, por exemplo, com a relação real e dólar, ou real e euro. O Brasil é um destino muito barato, sim, comparado. Mas é aquela sensação de, por que eu vou para lá agora? Né? Talvez compense esperar um pouco. E aí você... Não sei como você decide turismo, mas a gente, em geral, vai se informando de várias fontes. Não é uma propaganda que vai me convidar. Sim. Não é um folheto de uma praia bonita. É o que eu vou fazer lá, como são as pessoas, corro algum risco ou não. Então, sempre que você vê um lugar que é alvo de uma situação mais violenta, ou mesmo onde tem atentado terrorista, você reduz a sua expectativa e fala, eu vou depois, vamos esperar melhorar. Claro. Só que o Brasil está há muitos anos ocupando um espaço de mídia tradicional que é muito negativo. Então, se houvesse um indicador, ele não existe, de dano à imagem, a gente tem tentado estudar isso, tanto na USP como preparando relatórios econômicos para a FEComércio, que mostram isso. A nossa imagem, ela é uma imagem corroída. Não é uma imagem negativa, mas ela não se sustenta. Sim. Puxa vida, que interessante essa relação, inclusive, com Trump. Na época, tem um índice de recuo do turismo nos Estados Unidos? É semelhante a esse 5%? Não, nos Estados Unidos é muito maior. Eu não sei se você se lembra, porque uma das primeiras medidas que ele tomou foi cancelar vistos de alguns países, e mesmo pesquisadores residentes nos Estados Unidos que tinham ido visitar a família, ao tentar retornar, não conseguiram. Então, assim, isso se chama, não é o neonazismo, mas é um neonacionalismo reforçado,
que, para os Estados Unidos, fez com que um grupo específico, muçulmanos ou árabes ou iranianos, fosse, de alguma forma, vitimizado em ações práticas. O Brasil não tem isso. Sim. Ao contrário, a gente teve a facilitação dos vistos para 4 países, em especial os norte-americanos, redução de algumas tarifas. Então, em termos práticos, a gente é um mercado mais aberto. Sim. Não houve uma fala, exceção feita aquela declaração do presidente sobre o turismo. Era aí que eu ia chegar. Eu deixo você chegar. Porque, enfim, eu vou passar inclusive a palavra para a Márcia, porque nesse livro eu dei uma folhada, você fala sobre a questão da luta das mulheres, não cheguei a ver alguma coisa sobre a população LGBT, não sei se tem, mas essa fala especificamente é em relação, Bolsonaro disse no começo do ano que LGBTs não eram bem-vindos aqui. Se os homens quisessem vir encontrar as mulheres brasileiras, daí sim, mas não, aqui é um país da família, é um país de família, não venham pessoas LGBT. O que você acha nesse momento de declarações como essa? Nem precisamos fazer o link direto com o turismo, mas como cai para a população brasileira, para a população internacional, falas como essa do presidente Bolsonaro? Infelizmente, para a maior parte da população, validam essa fala. Eles validam, isso que é muito triste. Sim. Nós estamos vivendo, Thalita, eu acho que retrocesso em absolutamente tudo. E falar da população LGBT, falar de direitos humanos, falar do direito da mulher, do negro, enfim. E isso é um retrocesso muito grande. E uma parte da população está sendo cooptada por esse discurso, que é o discurso do ódio, da violência, sim, do medo do outro. Esse medo do outro causa uma série de consequências nefastas para a população. Então, é muito triste o que está acontecendo, porque até então nós havíamos avançado nos últimos 15 anos, nos governos do PT, em pautas tão importantes como essas. E hoje a gente volta como se fosse na Idade Média. Projetos de lei falando de criminalização do aborto, projetos de lei falando em queimar mulheres em praça pública. Tem coisas absurdas, validado por um governo que uma parte da população, infelizmente, valida. E é muito triste isso, né? Fazendo um link com essa questão do comércio, do consumo, a Parada do Orgulho LGBT, por exemplo, é um evento que em São Paulo reúne muita gente, é uma das maiores da América do Sul. Em outros estados brasileiros, ela também acontece sempre movimentando a economia de uma certa forma. Não é contraditório você criminalizar uma população ao mesmo tempo que essa população movimenta a economia, gera lucro para comerciantes, por exemplo? Na verdade, esse governo é todo contraditório. Em absolutamente tudo. Quando não se investe, por exemplo, na valorização do salário mínimo, isso tem um impacto gigantesco na economia. Sim. A economia, ela não fica, ela desacelera, há um impacto nos projetos sociais. Então, esse governo é um governo perdido. O impacto social e econômico é gigantesco. Os últimos acontecimentos das queimadas na Amazônia, isso tem um impacto no agronegócio, tem impacto em absolutamente tudo. Então, é um governo sem caminho, sem rumo. Aliás, o Brasil, a partir da eleição de Bolsonaro, nós estamos sem caminhos. É um governo contraditório, vergonhoso, e isso afeta todo mundo, inclusive o agronegócio na questão ambiental. Claro. Imagine a população LGBT que mexe com o turismo, né, Mari? Isso mexe com a economia. É um governo realmente sem compromisso nenhum e sem uma visão estratégica. Sim. Que até então os economistas falam que isso é importante para gerar consumo. Isso mexe com toda uma cidade, com todo o dinamismo econômico. E esse governo realmente ele não está muito interessado. É um governo realmente muito amador com relação a todas essas questões. Sim. Queria resgatar duas questões importantes, né? A gente, por algum tempo, ficou olhando para turismo. Então, assim, já tem 25 anos que eu olho para esse tema. E em que momento o turismo brasileiro recente explode? É quando o acesso ao consumo se deu, e a gente divide em 3 etapas. Então, num primeiro momento, você conseguiu rever a sua própria casa. Então, se trocou a geladeira, trocou a televisão, melhorou o seu ambiente. Sim. Tá tudo bem aqui em casa? Tá. Então, agora a gente vai melhorar a nossa vida. Então, o que aconteceu? Muda o convênio médico, talvez muda o tipo de escola. Aí você passa a ter acesso à internet, todos os serviços digitais. A gente consegue sair um pouco mais de casa. Então, antes era uma vez para ir comer uma pizza, agora dá para fazer mais churrasco, mais pizza. Então, você vai percebendo este consumo
entrar na rotina das pessoas. O terceiro nível é a possibilidade de pagar para ter esse lazer fora de casa. Sim. Então é quando muita gente vai conseguir viajar. Para a maioria de nós, e eu me incluo demais, é isso, é pegar o carro ou dividir o carro com os amigos, ir para a casa de alguém, a gente torce para alguém com esse calor ter uma casa com piscina, né, para convidar, mas na sequência tem as viagens dentro do Brasil e possivelmente as viagens internacionais. Se isto vai se retraindo, ou seja, na hora que eu retraio o poder de compra, eu paro de gastar dessa forma. Quem ainda pode gastar? Especialmente o mercado LGBT, que foi vetado, e as declarações recentes da organização oficial diz que o Brasil não é, no momento, um destino seguro para turismo LGBT. As próprias instituições oficiais? Sim. Na Associação Internacional de Turismo LGBT, eles emitem... Não são alertas, mas são recomendações, do tipo, neste momento você talvez corra risco. Não é por evidências. Tem a Associação do Turismo LGBT da Bahia, por exemplo, que mede volume de turistas que foram agredidos, mortos, etc. Mas não é disso que eu estou falando internacionalmente. E aí tem um outro aspecto muito legal, falando especialmente de quem é mais jovem, que é, pela forma como você gasta o seu dinheiro, você faz o seu ativismo, a sua manifestação, política ou não. Então, é claro, não quero comprar nada que não tenha, ou seja, que tenha envolvimento com animais. É o seu dinheiro, você escolhe. Não quero me envolver em causas onde tenha trabalho escravo. Não quero me envolver em situações homofóbicas. E isso determina a compra. Então, a gente tem essa consciência por menos dinheiro que a gente tenha. E o Brasil está sendo alvo dessa consciência. Ou seja, o turista internacional que reflete, e é o padrão do nosso turista, ou seja, o turista que vem para cá, ele vai ficar às vezes 10 a 15 dias, ele não simplesmente vai passar 2 dias. Então, ele pensou, ele se estruturou, e ele percebe que não é o momento. Ele não está tirando o Brasil da lista, ele só acha que agora não é o momento. E em termos políticos e estratégicos é isso. Se a gente compartimenta e olha para o turismo como se ele não tivesse relação com o resto das atividades, fica essa coisa meio anacrônica. Então, acho até agora, estou aguardando uma justificativa boa para esses embaixadores. Né? Exatamente. Por que esses embaixadores? Porque quando a gente fala do potencial turístico, de que Ratinho pode servir para, disseminar o turismo fora do país? Eu ainda sou incapaz de entender. A gente está aguardando. Eu queria ter uma boa explicação, por menos que ela não fosse verdadeira, mas eu não tenho. O programa de embaixadores de turismo, originalmente, se deu a partir de países da Europa e talvez Estados Unidos, que pegam grandes artistas ou celebridades ainda antes da internet, né? Sim. Então você tinha o vínculo de uma imagem muito conhecida com um destino. Um caso mais recente, a grande embaixadora de Porto Rico, por exemplo, não foi alguém, foi uma música, que foi o Despacito, né? O embaixador de mais sucesso da Austrália foram os Jogos Olímpicos. De 2000, nós estamos em 2019, eles ainda recebem turistas por conta daqueles jogos. Sim. Nessa estratégia agora da Embratur, o que eu posso aferir é uma expectativa de que estes nomes são nomes com muita presença no mercado brasileiro. Eles têm muitos seguidores, eles falam de forma muito sedutora, mas eu não consegui entender o que isso reflete no convite ao estrangeiro visitar o país. Sim, claro. Então, exceção feita ao Romero Brito, que eu acho que nesse caso é uma identidade já brasileira, conhecida no mundo inteiro, então vamos ver como é que ele vai fazer esse convite. Mas um exemplo, no caso de Bruno e Marrone. Toda vez que Bruno e Marrone viajam para shows fora do Brasil, eles estão viajando para uma audiência brasileira. Sim, que são os expatriados. Então, os expatriados, mesmo que venham gastar o seu dinheiro não ganham aqui, a gente não vai colocar como avanço do turismo nacional. Sim. Então, eu fico devendo para todo mundo, porque assim, a minha maior curiosidade é entender por padrão e cientificamente eu desaprovo porque não está fundamentado. No sendo apresentada uma fundamentação, olha, é grátis, essas pessoas se comprometeram com esse resultado, a métrica é essa, mas isso não apareceu. Então, a gente vai ter que olhar com essa mesma expectativa que a gente tem olhado todas as ações desse governo. Então... Claro, sim. E é justamente essa análise sobre ações do governo e para a gente tentar entender um pouquinho a sociedade brasileira em artigos que estão aqui nesse livro, No Resistir é Refletir. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele. Inclusive, ele vai ser lançado agora no sábado, né, Márcia? Sim, vai ser no sábado um convite
para a TVT, que por sinal é um prazer gigantesco estar aqui com vocês. É um prazer que nosso. bom que se nós tivéssemos mais mídias como a TVT, Rádio Brasil Atual, acho que nós estamos carentes nesse país de tanto retrocesso, né? Então, parabéns, viu? Muito bom estar aqui. E vai ser no Museu do Bexiga, sábado, dia 14, das 19 até meia-noite. Vai ser um lançamento formal, eu acho que nós estamos precisando de alegria um pouquinho, né? Sim, de boas notícias. De boas notícias, então, musiquinha brasileira, amigos. Então, com apoio da Associação Novo Olhar, com apoio do Observatório do Terceiro Setor, com apoio do Museu do Bexiga. E um todos convite para todos convidados. Maravilha. Será uma alegria contar. Dia 14 de setembro, a partir das 7 horas da noite. Maravilha. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.